todo aprendizado, primeiro é mais difícil para depois ser mais fácil. Se está difícil, coloque na cabeça que um dia vai ficar tão automático, que você terá a felicidade como um efeito colateral na sua vida. Eu acho que começa muito antes de eu entender que existia uma ciência que se chamava neurociência e, lógico, muito menos ligada à felicidade. Eu lembro que na infância tinha uma pergunta que eu sempre fazia para as pessoas. O que acontece no ser humano que faz com que ele se ligue a alguém afetivamente sem nunca nem ter conhecido? E eu ficava pensando, puxa, no início do ano letivo eu nem conhecia os alunos ali da classe, mas quando chega no meio do ano eu já tenho a minha amiga predileta, de quem eu sinto saudade. Eu sempre fui muito encantada com os laços humanos e eu queria entender como isso acontecia dentro da gente. Além disso, eu sempre fui muito curiosa. Minha mãe falava assim, filha, tem que comer cenoura porque faz bem para a vista. Eu assim, mãe, como que a cenoura vai ficar tão pequena, vir até os meus olhos e isso melhorar a minha visão? Então eu sempre fui muito curiosa para os processos biológicos, como tudo isso acontecia dentro da gente. Aí quando eu vou para a universidade e tem uma disciplina que se chama Anatomia e Fisiologia Humanas, e a professora, a doutora Thelma Espera Carneiro, ela era neurocientista, ela é neurocientista. Na primeira aula daquela professora já disse assim, sei o que eu quero ser da vida. Há mais de 20 anos, tudo isso, né, que eu entrei em contato com as neurociências, naquele dia eu tinha certeza absoluta o que eu queria profissionalmente dali para frente. Eu percebi que, pensa, né, eu vou para a faculdade na década de 90 e por mais que pareça que o tempo não passou tanto assim, não são tantos anos, mas nós estamos falando de muito tempo na mentalidade das pessoas. Eu encontrava muita gente que dizia assim, depressão é falta do que fazer, depressão é falta de Deus. Era um discurso de que a emoção humana ela poderia ser controlada apenas com o desejo ou não de fazer algumas coisas ou de ser feliz. E aí quando eu vejo nas neurociências uma explicação neuroanatômica, neurofisiológica, pensando ali nos neurotransmissores, regiões do cérebro envolvidas nestas emoções, eu disse assim, puxa, eu posso ser útil para a vida da pessoa simples, fora da academia, para dizer assim para ela, tia, senhora, olha, a sua depressão está faltando aqui uma substância no seu cérebro. Olha, pai, o seu filho não está com preguiça de estudar. Talvez esta região do cérebro dele esteja alterada ou esteja faltando uma vitamina, alguma coisa. Eu confesso que, sinceramente, um dos meus desejos iniciais foi diminuir o preconceito das pessoas por meio do acesso a um conhecimento acessível na linguagem delas. Porque nós sabemos que a ignorância, no sentido de falta de informação, ela também é geradora de angústia, de não aceitar tratamentos, de paralisar as pessoas, porque assim o problema está em mim, não consigo ver solução, então deixa do jeito que está, vou aqui disfarçando, tentando esconder e a vida vai acontecendo. Então eu tive muito esse desejo sim, de trazer um conhecimento que às vezes é tão complexo para as pessoas, na linguagem do entendimento, provocando transformação e esta transformação, consequentemente, gerando felicidade. Sim, sem dúvidas nenhuma. Primeiro, para minha mãe, era uma mulher muito além do tempo dela e ela dizia, e eu vou usar aqui o que a gente de fato conversou no dia que ela falou para eu estudar estas coisas, ela disse assim, filha, as pessoas, até no meio religioso, estão entendendo muito sobre Deus, nada sobre o ser humano e tentando unir os dois, por isso não tem funcionado. Precisamos de pessoas que falem a linguagem delas
para que elas possam entender que a felicidade, ela está à disposição e elas precisam de você. Então, na verdade, de forma indireta, eu vou estudar tudo isso não porque a minha mãe precisasse, mas porque ela indica para mim que, olha, no mundo dos adultos, existem muitas pessoas que ainda não entenderam que a vida é um pouco mais complexa no cérebro, que existem pessoas sofrendo por conta dos seus traumas, que elas precisam ter acesso a uma informação que possa trazer um novo rumo para elas, possa trazer luz para essa vida que parece que está escondida nas sombras da falta de conhecimento, da falta de acesso a informações. Eu escutava dos meus pais que há tempo para tudo na vida. Então eu sabia que aqueles anos eles seriam dedicados aos meus estudos. Eu queria, de fato, me dedicar àquilo. Eu queria ter as minhas notas muito altas. Eu formei com as minhas notas todas acima de 9. A minha média foi 9 ponto alguma coisa nas minhas disciplinas. O professor de estatística disse que eu fui a melhor aluna de estatística de todos os tempos da universidade. Mas não é assim, uma mente brilhante. Não sou uma mente brilhante, mas eu queria fazer de verdade. Eu queria me dedicar àqueles estudos. Então eu fiz um curso numa universidade pública, um curso integral, que exigia estudar muito. Já no segundo ano da faculdade eu vou para o laboratório onde desenvolvia as pesquisas de neurociências, que exigia muito de mim. Tinha uma bolsa de pesquisa do governo, então eu tinha toda uma responsabilidade com esse fomento à pesquisa que eu recebia. Então não foi simples, mas ao mesmo tempo foi, porque o objetivo ele era muito claro para mim. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria fazer a minha graduação da melhor maneira possível. Eu sabia que para isso exigiria de mim uma dedicação, exigiria não ficar reclamando da vida, porque eu sabia que estudar tanto me impedia de trabalhar e por conta disso eu tinha que sobreviver com poucos recursos financeiros. Ia para a faculdade sim de bicicleta todos os dias. Eu morava a 5 quilômetros de distância da faculdade. Eu ia pela manhã, voltava para almoçar em casa porque eu não tinha dinheiro para almoçar na faculdade, voltava à tarde de novo e muitas vezes voltava à noite. Porque algumas disciplinas eu transferi para o período da noite para poder me dedicar ao laboratório durante o dia. Então não foi fácil, não foi simples, morar longe da casa dos meus pais, com poucos recursos, ter que estudar tanto. Mas eu sabia que valeria a pena. E de fato valeu muito a pena. Não valeu a pena apenas por uma questão profissional, que eu tenho uma boa formação, mas ver o quanto que um conhecimento aprofundado, um estudo que sempre foi feito com seriedade, pôde trazer já mudança na vida de muita gente. Então não foi fácil, mas quando eu olho que era um objetivo, foi fácil enfrentar as dificuldades no aspecto de não desistir. Mas foi muita persistência. Estava nas minhas mãos a possibilidade de mudar gerações. Os meus pais não tiveram oportunidade de estudar. Eu estava tendo. Eu olhava para o meu pai, um homem extremamente inteligente. Meu pai é muito inteligente. E um homem que podia ter ido muito além se tivesse tido oportunidade, sabe? Quando eu vi a minha mãe, uma mulher que fez só até a 4ª série do ensino fundamental, com uma leitura tão clara, com uma conversa tão simples, mas ao mesmo tempo tão direta, tão ao ponto. E eu olhando para eles, eu via uma capacidade que estava represada, porque não tiveram oportunidade. Eu sei que muita gente fala assim, filho não deveria estudar para realizar sonhos dos pais. Mas o que me movimentou foi realizar o sonho dos meus pais. Quando eu pensava neles, eu falava assim, esse diploma vai ser para minha mãe. Isso daqui vai trazer orgulho para o meu pai, porque eu sabia que não era só um sacrifício meu, era deles. Só que o sacrifício deles era muito maior do que o meu. O sacrifício deles era para manter o sustento da família. O meu sacrifício traria um caminho mais suave para mim e para as próximas gerações, e para eles também. Então, o que era o meu esforço perto do esforço do meu pai, que também ia de bicicleta,
mas não para estudar. Era para trabalhar de pedreiro, era para encher laje na lata. Então, o que era o meu esforço? Então, desistir? Jamais. Nunca pensei nessa possibilidade. Estamos falando de 24 anos nessa jornada. Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa incrível aconteceu. Eu ganhei um prêmio nacional do melhor trabalho de neuroquímica em 2004, que foi um marco para mim, um trabalho que eu desenvolvi durante o meu mestrado, trazendo aí uma visão, um conhecimento sobre alguns fenômenos no cérebro que foram muito interessantes. Então esse prêmio foi incrível para mim, sem dúvida, essa menção honrosa. Então eu termino a minha graduação, vou fazer mestrado, na sequência já, não tirei nem férias, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz 3 pós-doutorados, sendo um deles nos Estados Unidos, recebi 3 propostas para trabalhar em Harvard, não fui, fiz isso como uma escolha de vida, não me dedicar a isso e eu digo isso com muita sinceridade. O envolvimento nos projetos ali propostos me afastariam muito disso que para mim era um propósito, de estar perto das pessoas, de continuar tendo tempo para as palestras, de dedicar à família. Não que seja ruim estar em Harvard, mas nos momentos em que fui convidada não seria possível conciliar tudo isso. Um reconhecimento internacional, tive a possibilidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos e trabalhar ali em algumas universidades norte-americanas. Tive o privilégio de ser aluna da primeira geração de neurocientistas brasileiros. Eu sou a 3ª geração de neurocientistas. De uma época que as pessoas ainda nem falavam nessa ciência, nós estávamos ali, né? Estive na inauguração da Sociedade Latino-Americana de Neurociências, olha só. E para mim, de fato, o que mais marca disso tudo é escutar das pessoas de uma forma tão repetitiva que eu falo de neurociências com uma linguagem acessível. Para mim isso coroa a minha formação, a minha carreira, porque foi este o objetivo lá ainda na menina adolescente, indo fazer uma graduação. Eu queria falar de neurociências numa linguagem que os meus pais pudessem entender. E esse objetivo ele foi alcançado. Hoje, morando nos Estados Unidos, eu lá moro porque o governo norte-americano me reconhece com habilidades extraordinárias, concedendo a mim o green card, o direito de ter a minha instituição de ensino lá. E eu vejo um projeto lá de mais de 20 anos, chegando em lugares que eu nunca imaginei, confesso. Nunca imaginei que um dia moraria nos Estados Unidos, trabalharia numa universidade norte-americana, como cientista, e tudo isso acontecendo, um reconhecimento do governo norte-americano, foi um caminhar, a vida é um processo. Então, quando eu vejo pessoas assim, é muito difícil, leva muito tempo, sabe o que eu gosto de dizer? O tempo vai passar de qualquer jeito, isso é inevitável. Você pode escolher como você vai estar quando o tempo passar. Ir para universidades de prestígio é oportunidade para tantas outras pessoas. Mas de verdade, eu pensei assim, as pessoas que eu tenho para alcançar, elas não podem ser talvez alcançadas de outra forma. Então, neste momento, eu preciso me dedicar a elas. Eu preciso me dedicar àquilo que me moveu a fazer tudo isso. Claro, não estou desprezando de nenhuma forma esse privilégio. Trabalhei por mais de 2 décadas em universidades públicas e isso é necessário, produzir pesquisa, descobrir novos caminhos, novos medicamentos, coisas incríveis sobre o cérebro. Mas nós já temos muita gente fazendo isso. Não sei se depois eu vou voltar a fazer isso de novo, mas neste momento eu preciso ser muito honesta com aquilo que fui chamada. E neste momento é como se fosse negar a importância de cuidar da minha filha de uma forma mais intensa, mais próxima e também de cuidar das pessoas que eu acredito que estão sob a minha responsabilidade. Quando eu vejo, por exemplo, numa das aulas,
da nossa imersão do ano passado do Seja Feliz e ver alguém ali que estava com um desejo mesmo de tirar a vida e no meio de toda aquela conversa a pessoa desiste, valeu muito a pena. Valeu muito a pena e vem para reforçar, você fez a escolha certa. E eu não quero assim jamais que as pessoas elas desistam daquilo que elas sabem que é certo fazer, mesmo que seja pagar um grande preço por isso. E a honestidade conosco mesmos, sem trair aquilo que nós amamos, fomos chamados, o propósito da nossa vida é gerador de felicidade. Porque a autotraição, ela dói demais, ela traz inquietude para a alma. E você fica se sentindo frustrado, com vergonha de si mesmo. Então, para mim hoje, eu digo que eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Eu gosto de pensar que a felicidade é um projeto na vida. E projeto você precisa parar, ver o que você tem de ferramentas, o conhecimento disponível, o tempo necessário para que aquele projeto seja desenvolvido. E quando eu olho para as pessoas, eu vejo que no fundo a grande pergunta que todo mundo tem é o que eu preciso fazer para ser feliz. Quando eu paro para pensar nos anos de clínica, das palestras todas que eu fiz, as perguntas que as pessoas dirigem a mim, quando elas falam assim, doutor, o meu casamento não está legal, o que eu tenho que fazer? Ou, meu filho não quer estudar, o que eu faço para ele querer? Lá no fundo, as pessoas estão perguntando assim, doutora, me ensina a ser feliz? O que eu preciso fazer no meu casamento para que a gente possa ser feliz e pare de brigar? Como eu posso indicar para o meu filho que ele estudar talvez traga para ele mais felicidade? Ou como que eu faço para me livrar da depressão? A pessoa está querendo ser feliz. Então, eu penso que tudo isso foi um projeto mesmo que foi construído. Um projeto para a felicidade. E todo projeto também precisa de ferramentas, investimento de tempo, de conhecimento, desejo, objetivo, justificativa para colocar tudo isso em prática. Então, eu acho que eu defino como um projeto. O curso Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, ele aborda os diferentes aspectos da vida que precisam ser cuidados para que de fato sejamos felizes. Porque eu gosto de dizer que felicidade é gostar de viver. E quem gosta de viver cuida da saúde, cuida dos relacionamentos, para de ficar reclamando de tudo, sabe que problemas existem e se eles existem nós precisamos encontrar estratégias para resolvê-los. Então nós tratamos das diferentes temáticas dentro deste evento chamado Vida, que são importantes para a felicidade. Saúde física, emocional, relacional, o lugar das psicopatologias na existência humana, como podemos cuidar delas, efeito das drogas sobre o cérebro, impactando felicidade. Então é assim, sabe aquele manual de bolso que a gente pode carregar? Eu poderia dizer isso, porque nem sempre a enciclopédia está à nossa disposição. Mas o manual de bolso a gente sempre pode carregar. Então esse manual é esse curso Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade. Bem, a ideia foi entregar para os terapeutas a possibilidade de se aprofundarem em alguns assuntos lá que são recorrentes na clínica, mas também despertá-los para a necessidade de entender um pouco mais sobre este cérebro humano. A medicação, quantas vezes chega um paciente falando, ai doutora, eu acho que eu estou desta forma porque a medicação não está me fazendo bem. O que você acha? Claro, não é o psicoterapeuta, por exemplo, ele não é um psiquiatra que tem um conhecimento aprofundado da farmacologia, mas um conhecimento ali suficiente para conversar com o paciente ele precisa ter. Então eu trago essas temáticas, trago também a questão da pandemia, como isso tem impactado a vida das pessoas, como lidar com o luto dentro da clínica e muito mais que tem a ver ali com o dia a dia mesmo destes profissionais que daqui para frente vão ser ainda mais requisitados. Inclusive, para aqueles que desejam, acham importante ter uma supervisão clínica, oferecerei isso também por um ano,
com encontros ao vivo para discussão de casos, para trocas de experiência, uma supervisão clínica mesmo, para aqueles psicólogos que querem dizer assim, olha, eu faço supervisão clínica com aprofundamento em neurociências, porque neste espaço nós vamos conversar sobre muita coisa, aprofundar sobre farmacologia, efeitos colaterais que muitas vezes são trazidos pelos pacientes como um problema da minha psique, estou piorando o meu relacionamento, mas às vezes tem a ver ali com o ajustar ainda da medicação neste organismo. Também lidar com questões de projeto de vida, como nós ajudamos o paciente a ter o seu projeto de vida, genograma, escalas, muita coisa, muitos testes que nós podemos usar na clínica e que às vezes o profissional ainda não entrou em contato com esse conteúdo que é tão rico e imprescindível para a prática clínica. A raiva é uma emoção básica de todos os seres humanos. O que a gente tem que saber é como lidar com a raiva. E aí eu sei que nós até conversamos na imersão do ano passado, eu sempre penso com as duas estratégias que são, não é comigo, ou eu vou revalidar a situação, reavaliar a situação. Por que será que me tratou assim? Será que eu também já não fiz isso? Então eu passo raiva sim, mas tento lidar com ela da melhor maneira possível. Só não faz essa pergunta para o marido não, se eu sei controlar ou não, porque talvez a gente tenha algumas desavenças familiares. A tristeza ela é indispensável, é a emoção da reflexão, do reposicionamento, sem dúvidas nenhuma. Chorei na pandemia, quando eu vi pessoas tão queridas morrendo, quando eu vi criança de 4 anos que perdeu na mesma semana pai e mãe para o Covid, com pessoas que a gente ama, que a gente nem conhecia pessoalmente, mas que deu uma tristeza imensa no coração. Quando a minha mãe faleceu, quando mudei para os Estados Unidos e minha família ficou aqui, sinto tristeza sim. Sim, além de tudo, o medo é a emoção da preservação da vida. Mas o medo, ele precisa trazer para nós assim, por que eu estou com medo mesmo? O meu medo está me ajudando a preservar a vida ou está me deixando mais vulnerável aos conflitos ou mesmo a algum risco maior para a minha vida? Mas o medo faz parte e eu também sinto. Muito feliz, porque eu entendi que a felicidade não é ter marido perfeito, por mais que o meu seja. É curtir ali, olha, o filho que está acordado à noite pensando que vai crescer e um dia não vai precisar mais da minha presença. Feliz? Sim, feliz quando o cabelo cresce, quando a pele melhora, quando eu me encontro com amigos, quando eu olho e falo assim, passei dos 40 anos, mas feliz da vida, porque muita coisa que eu queria que acontecesse só aconteceram porque o tempo passou. Sou extremamente feliz. Primeiro, não desista da felicidade. Tem muita gente desistindo no meio do caminho ali, ó, quase perto de conseguir alcançar os seus objetivos, de passar pela tormenta, de avançar na vida. Então o primeiro passo é não desistir da felicidade. É também entender que a felicidade não tem a ver com essa fantasia de uma vida perfeita, que tudo dá certo, que todo mundo me ama, todo mundo só fala bem de mim. Não, é pé no chão. É saber que a vida é cheia de desafios sim, mas para cada desafio existe uma estratégia, sempre vai existir. Por isso esteja atento, atenta às vozes da vida, sabe? É alguém que falou uma frase que te impactou? Anota, leia quando você está triste, recebeu uma dica de uma estratégia que pode ser feita quando os dias estão mais difíceis? Coloque em prática. Escutar é importante, ter acesso à informação é o primeiro passo, mas a decisão de que você de fato quer uma vida melhor e colocar em prática aquilo que você aprende é o caminho inevitável para a felicidade. Sabe o que acontece muitas vezes? Achamos as dicas tão simples, mas tão simples, que duvidamos da sua eficiência, das suas eficiências. E mesmo que seja simples, faça, porque isso é legal. Se fosse difícil, talvez seria inviável para você. Mas às vezes é tão acessível que você pode se desafiar
e começar a exercitar-se num novo olhar, num novo caminho. Eu gosto muito de dizer que todo aprendizado, primeiro é mais difícil, para depois ser mais fácil. Se está difícil, coloque na cabeça que um dia vai ficar tão automático, que você terá a felicidade como um efeito colateral na sua vida.